Fala, resenheiros! Thiago Silva na área, Resenha Direito Tech começando. Muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Resenha Direito. Para aqueles que não conhecem o canal, hoje a gente vai falar sobre o Bitcoin e o reconhecimento legal que ele teve em Xangai, na China. Cola na gente, roda a vinheta. Pessoal, antes da gente começar, aqueles recadinhos básicos e de praxe, né? Primeiro, curte, compartilha, se inscreve, se torna um membro, meu camarada, minha camarada. Me ajuda a fortalecer, a crescer esse canal, a gente continuar evoluindo, a gente continuar produzindo conteúdos. Então, compartilha, manda no grupo da família, pede para que as pessoas se inscrevam, me ajuda a crescer, me dá essa força, me dá esse engajamento. Aos nossos parceiros, galera que produz conteúdo super interessante, relevante e que eu tenho certeza que vocês vão adorar. A galera da Central Pop, EdQuest, Sonnen House e Cronos Game BR. Pessoal, todos os canais que eu falei estão aqui na descrição. Cola lá, se inscreve, se torna um membro e ajude a crescer essa rede de parceiros ainda mais, beleza? Outro parceiro super legal, galera da Mato Grosso News, uma das maiores web TVs do Brasil. Se você não conhece, tá aqui na descrição também, cola lá para você aproveitar os conteúdos. E se você aí da Mato Grosso News está nos assistindo pela Mato Grosso News, cola aqui no Resenha Direito Tech, se inscreve, me dá essa força, eu conto com vocês. Vamos pro vídeo. Pessoal, olha só para deixar claro, tá? Isso aqui não é uma recomendação de investimento, mas eu já falei um pouco, né? Eu gosto muito de falar do Bitcoin, para mim é uma criptomoeda aí, é uma moeda digital, pessoal. Acho que ela é o futuro, né? O futuro é o presente, é o hoje. Mas para mim ele já está aí e quem ainda não reconheceu isso, seja pessoas físicas, pessoas jurídicas, empresas, companhias, governo, para mim está ficando para trás, né? A gente precisa abraçar, por mais disruptiva, por mais inovadora, por mais que ela quebre totalmente paradigmas que a gente tem dentro de uma sociedade, o Bitcoin é uma criptomoeda que eu particularmente gosto e eu particularmente sou fã de toda a história, de toda a trajetória, do que ela se propõe, de todo o objetivo que ela quer alcançar, enfim. Já falei demais, né? A gente teve agora, recentemente, uma manifestação, um reconhecimento legal do Bitcoin pelo Tribunal Popular Intermediário número 2 de Xangai. Tá? E ele deu ao Bitcoin, olha só, olha que lindo isso, ele deu ao Bitcoin o status de uma moeda digital única e não replicável. O que assim, quando a gente fala no aspecto jurídico, né, quando a justiça sempre está atrás, né, ela sempre está correndo atrás do rabo, digamos assim, né, as coisas estão lá na frente, ela está querendo aqui acompanhar da melhor forma possível. E muitas vezes a gente sabe que ela inviabiliza alguns pontos, né? Seja a justiça, sejam os reguladores. Mas esse reconhecimento, cara, é o auge, é o topo, né? Acho que o auge ainda não, porque a gente ainda tem uma longa trajetória para subida, mas é o topo. E além disso, o tribunal ele reconheceu a questão da escassez e do valor inerente desse ativo, desse criptoativo, dessa moeda digital. Cara, esse relatório foi lindo, foi lindo. E ele destacou o Bitcoin como sendo algo, como eu falei anteriormente, né? Mas algo totalmente diferente das criptomoedas que a gente tem hoje ou dos outros ativos digitais. Então ele coloca o Bitcoin num patamar superior. Aqui no canal a gente tem alguns vídeos, né? Inclusive esse aqui, ó, que eu acho que é bem legal, que a gente fala um pouquinho das características do Bitcoin. E eu acho que fica a dica para você, se você ainda não curtiu esse vídeo, cola lá depois para você acompanhar. Mas o que eu quero falar é que assim, esse tribunal fez uma diferença, né? E ele analisou alguns atributos do Bitcoin, conforme eu mencionei, desde a questão da escalabilidade, da facilidade de circulação, da questão do armazenamento e da questão da facilidade de pagamentos. E ele enfatizou também a questão dela ter um uso ou uma adoção global, de uma forma, apesar da sua descentralização, que muitos criticam, né? Ele trouxe isso como sendo um ponto positivo, né? Bem como a questão de uma ausência de uma autoridade central. E aí as propriedades que a gente tem, a gente não vai falar aqui, mas assim, elas se conversam, se comunicam e elas se somam de tal forma que, apesar desses pontos parecerem, é descentralizado, não tem um governo controlando, acaba sendo um fator, pessoal, que faz a diferença
para esse ativo. Tá, Thiago, você está falando da China, mas a China ela não proibiu em 2021 qualquer tipo de atividade com o Bitcoin ou com qualquer outra criptomoeda? Proibiu, está proibido na China, tá? Você minerar, você criar, você movimentar criptomoedas, inclusive o próprio Bitcoin. Entretanto, apesar dessa proibição, você tem na China, desde 2021, alguns movimentos legais em relação ao Bitcoin e a criptomoedas. Que movimentos legais seriam esses? Seriam alguns acionamentos na justiça chinesa, né, para debater algumas questões que envolvem esses tipos de ativos digitais. E aqui um caso particular, né, há um tempo atrás, além desse que a gente está mencionando aqui, era de um indivíduo que entrou com um processo contra uma exchange de criptomoedas, sobre uma situação particular lá de questões de declaração de ativos e tal, de movimentação, e a justiça, na época lá atrás, tá, ela declarou que os criptoativos eles são propriedades legais no país. Apesar de uma proibição que a gente tem, teve essa decisão da justiça. No início de setembro de 2023, a justiça chinesa ela já tinha declarado que possuir e transferir criptoativos era sim legal. É um movimento legal. E aí vocês podem falar, pô, Thiago, mas uma coisa não conversa com a outra. Como é que é proibido, mas a justiça está falando que aquilo é legal ou que aquilo é uma atividade legal? É uma atividade legal, pessoal, em relação ao âmbito jurídico. Tá? Em relação ao âmbito jurídico, os aspectos jurídicos que estão por trás, dentro daquele quadro legal. Então, dentro do normativo chinês, dentro das leis chinesas, movimentar criptoativo, você ter, ou até mesmo essas situações particulares aqui, né, são situações pontuais. Elas são, sobre a ótica da lei chinesa, legais. Mas eu tenho toda uma proibição. Entretanto, quando eu olho o normativo, quando eu olho a norma, do âmbito do aspecto jurídico, é legal. Então, apesar dessa proibição estar firme, estar em vigor, você ter reconhecimentos jurídicos num país como a China sobre o Bitcoin, sobre outras criptomoedas, né, sobre outros ativos digitais, fortalece uma posição jurídica que hoje é muito difícil a gente ter em qualquer outro país. Beleza, Thiago, e o que isso significa? Na minha concepção, pessoal, isso é um passo importante para que o mundo ele olhe com outros olhos o Bitcoin e outros criptoativos e outras criptomoedas. Por quê? Porque é a China, que a gente está falando da China, né? Pelas particularidades do país que tem, enfim, ela, apesar das particularidades, apesar das proibições, isso é um reconhecimento legal muito significativo e é um avanço muito legal e muito positivo do ponto de vista jurídico. Que, pelo menos que eu me lembre, eu não acompanhei em nenhum outro país assim, né? Pelo menos a China, isso aqui é um movimento bem forte. E o que isso representa, né? Principalmente para quem está investindo, para quem está usando nesse mercado, cara, isso aqui representa mais um fator no checklist dos fatores que farão o Bitcoin chegar a $1 milhão daqui a algum tempo. Mais um fator. A tendência, pessoal, é que isso se propague. Outros países reconheçam o Bitcoin como uma cripto diferenciada que ele é. Como eu já falei aqui no início do vídeo. E com isso, não só pessoas físicas vão investir, não só empresas vão investir. Como hoje a gente tem algumas empresas que já investem, já se posicionam, já alocam parte do seu capital em Bitcoin. Sejam fundos de investimento ou até mesmo empresas. A empresa do querido Elon Musk faz isso, né? Ele faz isso. Mas governos. E quando você tiver governos comprando Bitcoin para poder compor as suas reservas monetárias, cara, eu não quero nem ver quanto esse valor, quanto esse preço vai chegar. Então a gente tem um vídeo aqui no canal que eu falo um pouco sobre isso, tá? Tá aqui, ó, esse vídeo aqui. Pega essa visão para você não ficar para trás, tá? Então a gente tem China trazendo alguns reconhecimentos jurídicos importantes. A gente tem, eu vou só citar para vocês, tá? Grandes empresas de investimento
pedindo para negociar ETF à vista do Bitcoin nos Estados Unidos. A gente tem outros países que isso já é uma realidade. Aqui no Brasil também já é uma realidade. Mas nos Estados Unidos, China e Estados Unidos, olha só o tamanho desses países e a força mundial econômica que esses países têm. Né? Inclusive, disputam o eixo da próxima moeda que vai precificar o mundo. Será que vai ser o dólar? Será que vai ser o yuan? Ou será que vai ser o Bitcoin? Né? Então você tem esses dois movimentos. A gente tem juros altos, né? Cenários econômicos e macroeconômicos difíceis, uma desconfiança das instituições centralizadoras, né? Apesar disso já estar, né, voltando ao normal, mas ainda assim você tem isso. Você tem o maior número de investidores no mercado, segundo dados da Receita Federal do Brasil, e ela só olhou as exchanges que têm domicílio no país, né, que reportam a receita, que declaram 4,1 milhões de brasileiros, de pessoas físicas, melhor dizendo, né, fizeram operações com ativos digitais. 4,1 milhões. Esse número ele é 22 vezes maior que 2019, que é agosto de 2019, que foi quando a Receita começou a fazer esse tipo de mensuração. Só em julho de 2022, a gente tem 1,5 milhão de investidores em criptomoedas no país. Um ano, esse número aumentou 173 vezes. Em um ano, 173 vezes. Ah, tá em bear market? Ah, tem dificuldade. Olha aí. Olha esse número. Outro dado aqui que eu acho que é assim, fodástico, digamos assim, né? A stablecoin mais usada no Brasil é a Tether, a USDT, tá? Só a Tether, aqui no Brasil, uma stablecoin lastreada em dólar, movimentou 15,3 bilhões de reais em julho. Você está descrédulo desse mercado? Você está achando que acabou, pai? Desculpa. Esses números aqui, com esses outros dados que eu passei para vocês, e a China, Estados Unidos, fundos de investimento, grandes corporações financeiras, tecnológicas, se posicionando, se movimentando. Cara, eu não estou prevendo o futuro não, mas se você ainda não entrou, não experimentou, melhor dizendo, experimente. Experimente. E se você aí do outro lado é empresa, corporação, startup, pessoa física, que seja, não está olhando para esse mundo descentralizado, esse mundo cripto, com olhares de negócio, com olhares competitivos, bicho, desculpa, mas você vai perder receita, você vai perder mercado, você vai deixar de crescer, você vai perder cliente, cara, não quero ver teu futuro. Então olhe para isso com um olhar atento. Fechou? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esquece, pessoal, me dá essa força, me dá esse engajamento. Curte aqui, ó, compartilha, comenta, se inscreve no canal, pessoal. Se inscreve no canal, ajuda a crescer, ajuda a fortalecer. Pô, vamos lá, eu conto com vocês do outro lado da telinha, beleza? Um salve e até a próxima.